Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais um culto abençoado na presença do Senhor. Agradecer a Deus a oportunidade de estar trazendo a palavra dele. Agradecer aos nossos pastores pela confiança. Amém. Deus é bom e o diabo não presta. Quero ler a palavra do Senhor em 2 Samuel 11, do 1 ao 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, o tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Por enquanto, só até aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, Senhor Jesus, eu quero aqui, Senhor, meu Deus amado, entregar a minha vida diante do Teu altar. Quero entregar, Senhor Jesus, a Tua palavra. Nós estamos aqui reunidos no Teu nome, ó Deus, porque cremos que a Tua palavra ela é viva, que a Tua palavra é eficaz, que a Tua palavra é ela que liberta, ela que traz salvação, ela que abre a mente, ela que sonda os corações, é ela que profunda mais fundo dos lugares, é a Tua palavra. Nós estamos aqui porque Te amamos, porque Te honramos e queremos ouvir da Tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Deus amado. Usa-me, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade. Abre a mente e o entendimento da Sua igreja. Esvazia o coração e a mente para que a Tua palavra seja entrada e penetrada nos corações nessa noite, Senhor, meu Deus amado. Nós declaramos, meu Deus, um novo tempo, um tempo de bênção na Tua presença. Ó Espírito Santo, obrigada pela Tua presença, que ela já é real neste lugar. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo dos Teus desígnios, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Essa palavra é uma palavra já conhecida, né? Relata a história de Davi e Batseba. Muitos conhecem essa história. E que o primeiro versículo, ele fala do tempo em que Davi vivia. Era um tempo de guerra. Era um tempo onde Israel estava em guerra, onde os soldados estavam em guerra. O povo daquele tempo estava aflito, porque mesmo que Davi não foi naquela altura, mas filhos foram, maridos foram, pessoas foram à guerra. Então eles estavam ali, eles não estavam em tempo de festejar, eles estavam ali vivendo, né, a guerra. Mas Davi, de repente, escolheu ficar. Essa palavra Deus já ministrou ela ao meu coração alguns meses atrás. E eu confesso que eu tenho esse caderno e tem várias anotações. E eu já tinha passado várias e várias vezes nessa passagem para lê-la outra vez, para buscar entender mais um pouco. E nas minhas conversas com o Espírito Santo, porque eu não sei se com você é assim, eu já disse aqui algumas vezes, eu converso com o Espírito Santo mesmo. Como se ele senta do meu lado e eu converso com ele como eu estou conversando com vocês. E ele me deu essa passagem e eu fui procurar entender
o porquê disso, o porquê que tudo foi acontecendo. E o que me chama a atenção no primeiro versículo, a primeira coisa do capítulo 11 de 2 Samuel quer dizer o quê? Era tempo em que os reis iam à guerra. A Bíblia, ela é a palavra muito viva. Deus é muito detalhista. Ele cuida de cada detalhe para ensinar a mim e ensinar a você. E eu fiquei me perguntando. Ali, o primeiro versículo diz que era o tempo em que os reis iam à guerra. Então, ele está querendo dizer o quê? Davi estava certo em ficar ou estava negligenciando algo? Ele decidiu ficar. A Bíblia diz que aquele tempo era o tempo em que eles iam. Mas Davi decidiu sair do seu propósito. Então a palavra de hoje que quer falar com você é: não saia do seu propósito. Não se afaste do seu propósito. Davi, ele decidiu naquele momento delegar. Ele decidiu descansar. Ele estava fora do lugar que ele deveria estar. Ele estava fora do lugar do propósito dele. E eu conversando com o Espírito Santo e perguntei: mas por que Davi era rei? Ele era segundo o coração de Deus. Davi já tinha vindo de várias vitórias. Ele já estava vindo de várias conquistas. Por que Davi simplesmente decidiu ficar? Por que ele simplesmente decidiu delegar algo que era para ele fazer? Porque no primeiro versículo diz que os reis, quem era rei? Davi, não Joabe. Mas ele decidiu delegar. E eu imaginei, falando com o Espírito Santo, falei: mas Espírito Santo, talvez ele estava cansado. Talvez ele queria descansar. Mas aquele tempo não era o tempo dele descansar. E o Senhor é poderoso para renovar as nossas forças diante as batalhas. Então esse não era o motivo. E eu continuei indagando o Espírito Santo. Então me diz, por quê? Porque se o Senhor renova as forças, Davi naquela época, ele já era rei mais ou menos há 10 a 15 anos. Então ele não era um rei imaturo. Ele não era um novo rei. Davi naquela época, ele já tinha experiência. Ele já era um rei consolidado. Ele já era um rei que vinha de muitas vitórias. Lá em 2 Samuel 8 diz que Deus dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Então ele vinha de várias vitórias. Então não foi pelo cansaço, porque o Senhor renova as forças. Não foi por derrota, desânimo, porque ele perdeu alguma batalha e ficou desanimado. Porque a palavra fala que ele vinha de várias vitórias. Aonde ele ia, Deus dava vitória. Aonde ele ia, Deus ia com ele. E mesmo assim, por que Davi decidiu sair do propósito? Por que ele decidiu ficar? Davi já era um rei vitorioso, tinha experiência, tinha sucesso militar, tinha sucesso espiritual. E aí, a resposta que o Espírito Santo me deu foi algo que fez eu refletir sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estava vivendo, aquilo que eu já vivi e aquilo que nós vivemos hoje. Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Vitórias passadas não substituem vigilância presente. As vitórias passadas que Davi teve não substituía a vigilância que ele precisava continuar tendo.
E naquele momento o Espírito Santo me leva a refletir sobre a minha caminhada, sobre a nossa caminhada. Nessa noite Ele te leva a refletir sobre a sua caminhada, do seu propósito. Por mais que você já tenha tido muitas vitórias no Senhor, assim como Davi, ela não vai substituir a sua vigilância espiritual. Você não pode baixar a guarda. Você não pode parar a sua vigilância. E naquele momento, Davi baixou a guarda. Naquele momento, não foi falta de experiência. Não foi falta de comunhão. Sabe o que foi? Aquilo que Davi teve foi um relaxamento espiritual. Ele relaxou no espiritual. E foi aí que Davi caiu. Então nós não podemos relaxar espiritualmente. Eu não posso considerar o quanto eu já fui vitoriosa em Deus, o quanto eu já fiz, o quanto eu já aconteci, o quanto Deus já me livrou, o quanto eu já fui livrada, o quanto eu já caminhei, o quanto eu já avancei. O passado não vai me sustentar no futuro. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não vai desistir de te derrubar, nem um segundo sequer. E naquele momento eu comecei a fazer uma reflexão minha, da minha própria vida. E eu olhando para Davi e eu falando, mas para Davi era fácil. E para nós, trazendo para a nossa realidade de hoje, para a nossa vida de hoje. Irmãos, quando eu me converti, foi que eu conheci Cristo de verdade. Foi em 2010. O meu filho mais velho tinha 5 aninhos. E o meu marido, ele não era cristão. Ele era católico e devoto da Cida. E quando nós fomos para Cristo de verdade, e que nós conhecemos o nosso propósito, naquela hora o Espírito Santo me fez lembrar de quando você sabe o seu propósito, quando você está convicto do seu propósito, nada te para. Nós morávamos num lugar e nessa altura a gente estava numa dificuldade financeira muito ruim e não tínhamos carro nem moto, e nós realmente encontramos a Cristo e descobrimos o nosso propósito. Só que a igreja que nós congregávamos era cerca de 5, 6 quilômetros de distância da nossa casa. E para irmos à igreja, quando conheci a Cristo, eu tinha acabado estava grávida da Maria e tinha acabado de ter ela. E nós não tínhamos nem carro, nem moto. E na minha cidade, irmãos, é um sol para cada habitante. Lá tem 80 mil. É 80 mil sol. É sol. E chuva. Quando é na época da chuva, é chuva. Mas nada disso nos separava do nosse propósito. Eu lembro que a gente colocava a Maria dentro do carrinho, tampava. A bichinha chegava na igreja toda suada. E quando você se arruma para ir para a igreja, hoje também, você se arruma para a igreja, você veste a sua pior roupa. Você vai para a roupa que vai para o ginásio? Você não vai. A gente colocava a nossa melhor roupa. Era camisa, era aquela saiona. E saía naquele sol quente. Muitas vezes Deus enviava uma carona do meio para o fim. Muitas vezes não. Mas nada atrapalhava o nosso propósito. Nada atrapalhava a gente ir diante do nosso alvo. E ia arrastando um menino de 5 anos, outra no carrinho, e o sol quente. E o sol quente. E eu lembro uma oração uma vez, que o Dinei fez em voz alta no meio da rua. Quando fomos separados para ser diáconos da igreja, o pastor falou assim: olha, Dinei, você vem hoje vestido
bem vestido, para você ficar na porta, porque hoje você vai começar a servir. E aí, lá pôs camisa, gravata, terno, sapato, calça, e fomos todos felizes para a igreja, a pé. E no meio do caminho, veio uma chuva, tão forte, mas tão forte, tão grossa assim, de repente, estava sol, de repente veio aquela chuva, e molhou tudo. E aí o Dinei falou assim: ô Senhor, dá um carro para o seu servo, eu só quero ir para a igreja, eu estou toda arrumada hoje para ir para a igreja para te servir. E eu vou chegar na igreja todo molhado. Como eu vou receber as pessoas na porta todo molhado? Me dá um carro, pai. Eu preciso de um carro para ir para a igreja, para te servir. Não foi um mês depois, Deus abençoou ele com um carro. E aí a partir disso, nunca mais a gente precisou ir para a igreja a pé. Nunca mais. Deus permitiu. E essa oração perpetuou para sempre. Por quê? Porque a gente já teve outras situações difíceis, mas sem o carro para ir para a igreja ele nunca ficou. Nunca mais. Ele ficou sem carro. Nem que fosse emprestado, Deus mandava um carro parado na porta para ir para a igreja. Nunca mais faltou. E aí o Espírito Santo falou comigo: tá vendo aí? Quando você está focado no seu propósito, quando você não se distrai, não se distraia do seu propósito. Davi naquele momento decidiu se distrair, dando uma voltinha no terraço. O pecado de Davi não começou no terraço, quando ele viu Batseba. O pecado de Davi começou quando ele decidiu não ir à guerra. Não foi a volta no terraço que fez ele cair. Foi a decisão de sair do propósito dele. E ele decidiu se distrair. E lá no Salmo 42, vai dizer que um abismo chama outro abismo. Quem de nós, agora não, porque nós somos de Deus, glória a Deus por isso, mas quem de nós, na nossa vida mundana, não já tentou consertar uma mentira com outra mentira? Consertar um problema com outro problema? É bem esse, um abismo chama outro abismo. E Davi decidiu cumprir à risca isso. Se o pecado do adultério já era grande, aí Davi tenta piorar as coisas mais um pouquinho. E aí ele vai e entra e chama Urias. Lá em 2 Samuel 11, 10, a mídia me ajuda, em nome de Jesus. E fizeram saber isto a Davi, dizendo a Urias: não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes a tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. O que aconteceu com Davi? Davi tentou consertar um erro com outro erro. Ele abriu um abismo e queria puxar outro abismo. Porque aí, além de adulterar, ele queria enganar Urias. Por que ele queria? Ele queria que Urias fosse para casa, se deitasse com a mulher dele. Para quê? Para jogar a responsabilidade daquele filho em Urias. Para jogar a responsabilidade que era dele nas costas de Urias. O que Davi não contava era que Urias era comprometido com seu propósito. Que Urias não se distraiu. Que Urias não estava distraído como ele. E que ele tinha
Sim, um caráter firme e um propósito alinhado. E o comprometimento de Urias não permitiu que os planos de Davi dessem certo, que a intenção de Davi fosse adiante. E os planos dele foram frustrados. E aí, como um abismo chama outro abismo, né? Ele viu que ele não ia conseguir. Ele vai mais adiante. E aquilo que eu quero chamar a sua atenção hoje é sobre o seu comprometimento com o seu propósito. As distrações que tem feito. O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração essa madrugada sobre as nossas distrações lícitas. Porque naquela época, Davi decidiu simplesmente não ir à guerra. Essa foi a distração dele. Esse foi o desvio de propósito dele. Hoje, aqui no mundo físico, não enfrentamos guerra como Davi. Não estamos guerreando fisicamente como Davi. Mas no mundo espiritual, todos os dias há uma guerra travada para ceifar a sua vida. Todos os dias no mundo espiritual há uma guerra travada entre os anjos e os demônios para tragar a minha e a sua vida. E o inimigo, ele tem trabalhado de uma forma sutil. Porque assim como Davi, ele simplesmente decidiu ficar. Fez ele dormir. Fez ele simplesmente dar só uma voltinha no terraço e ver Batseba. Hoje em dia, as distrações são sutis. E eu conversando com o Espírito Santo, e eu perguntei a ele: quais são as distrações que têm afastado o seu povo? Que têm nos tirado do nosso propósito? E a primeira coisa que ele disse: as redes sociais. Por exemplo, se as suas redes sociais, não é errado usar as redes sociais, mas se elas tomam o seu tempo de comunhão com Deus, elas estão afastando você do seu propósito. Ver uma série. Ver uma série não é pecado. Tem até dechosa. Mas se ela toma todo o seu tempo livre, ela está te afastando do seu propósito. Nós precisamos alinhar o nosso propósito com aquilo que nós vivemos hoje. Nós precisamos alinhar aquilo que nós temos como chamado com aquilo que nós vivemos. Nós precisamos trazer o nosso propósito para a realidade. Nós precisamos trazer o nosso propósito à existência. Muitas pessoas, e isso eu falo com experiência própria. Muitas pessoas usam o trabalho. O trabalho é algo lícito, é algo necessário. É algo que nós precisamos, é algo fundamental hoje. Todos nós precisamos trabalhar. Mas se o seu trabalho rouba todo o seu tempo com a sua família, com os seus filhos, com a sua igreja, com a comunhão com Deus, o seu trabalho está te afastando do seu propósito. Então, se você analisar aquilo que nós vivemos hoje, nós somos muito mais bombardeados do que Davi com a passeadinha no terraço. Nós precisamos estar constantemente vigilantes contra essa batalha de situações ilícitas que nós vivemos. Dessas coisas que são lícitas, mas que acabam sendo ilícitas para o reino de Deus. Nós temos sido afastados. Nós temos sido jogados para fora do nosso propósito. E muitas vezes com muita facilidade. Uma vez que Deus tem uma vontade a ser cumprida através de nós, e nós estamos distraídos como Davi,
nós não cumprimos aquilo que nós fomos feitos, para aquilo que nós fomos chamados. E hoje, eu te pergunto, você está distraído como Davi ou você está comprometido como feito Urias? Urias, pelo seu comprometimento, ele não aceitou. Ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia que ele tinha um alvo para ser alcançado. Assim como o pastor disse aqui nos cultos passados, ele tinha um projeto. Ele tinha uma meta a ser alcançada. E ele nada ia tirar ele do alvo que ele tinha. Então, mesmo o rei dizendo para ele, você pode ir, você pode descansar, ou até mesmo tentar convencer, você merece, você já foi, você já lutou, você já venceu algumas guerras. Mesmo assim, ele falou, não, o meu propósito ainda não foi cumprido. Tudo aquilo que eu preciso ainda não aconteceu. Aquilo que Deus me direcionou ainda não aconteceu. E isso são as distrações. O propósito que você tem não pode ser uma roupa que você veste na quinta ou no domingo. O seu propósito, ele tem que caminhar com você todos os dias. Aonde você for, o seu propósito tem que caminhar com você. Você não pode se distrair. Você não pode trocar o seu chamado. Você tem que acompanhar o seu chamado todos os dias. Você não pode ter nada que roube o seu tempo. Você precisa ter comunhão. Você precisa ter direção. E ficar firme no seu propósito. Isso aconteceu com Davi porque Davi se distraiu demais do momento que ele deveria estar cumprindo o propósito do Senhor. Reflita agora o que tem te distraído. O tempo que você tem gastado. Está sendo direcionado ao seu propósito? Está sendo direcionado àquilo que Deus te chamou? Ou você está distraído? Ah, mas eu já sinto que eu já me distraí. Como eu faço? Como eu faço para não me distrair? Como eu faço para me manter no propósito? E essa direção do Espírito Santo eu recebi fresquinha do céu. Hoje de manhã, você vai praticar os 3 Is. Sabe o que é os 3 I? A sua identidade. O primeiro I que você vai praticar para não sair do seu propósito é identidade. Quem você é? Primeiro você precisa saber quem você é. Você quer saber quem você é? Jeremias 1:5 é uma única referência de quem você é. Jeremias 1:5 Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Você é profeta. Você é santificado. Saiba quem você é em Deus. Saiba a sua identidade. Quando você tem convicção e certeza daquilo que você é, você não sai do seu propósito. Você cumpre o seu propósito. Você sabe quem você é, você sabe para que você foi criado, e você sabe quem te prometeu, e você sabe quem vai ser a sua destra. Há propósito na sua história. Só mais uma passagem, Romanos 8:17, para você ter certeza de quem você é. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é filho, você é herdeiro de Deus. Ele é o dono do ouro,
da prata. É Ele que mantém a saúde, é Ele que te mantém, é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, é Ele que te levanta, é Ele que te exalta, é Ele que te dá sabedoria, é Ele que te capacita, é Ele. Você é filho. E Ele está dizendo: eu sei quem você é. Você sabe quem você é? Fortaleça a sua identidade. Fortaleça a sua identidade no Senhor. Porque Ele já sabe quem você é. Mas você precisa ter certeza de quem você é. O inimigo, ele tem plantado na nossa mente de que não possamos saber quem somos. Sabe por quê? Porque é assim que ele te para. É assim que ele me para. É tentando nos tirar do nosso propósito. É tentando dizer que você não é. De que você não vai conseguir. De que você não é capaz. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua identidade em Cristo, você permanece firme. Você permanece fortalecido. O terceiro I é a importância. Qual é o seu valor? Você tem valor ou você tem preço? Qual é o seu valor? O seu valor, todos acho que já sabem de cor. João 3,16. Qual é o seu valor? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a própria vida por você. Isso não é preço, isso é valor. Você tem um valor incalculável para Deus. Você tem um valor incalculável para Ele. Ele não poupou nem o Filho dele por sua causa. Ele deu a própria vida. Mais um, Romanos 5,8, para você entender que você tem valor, que você não tem um preço, você tem um valor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que é que o inimigo tem colocado na nossa mente? Não, você não vale nada, você peca, você mente, você engana, você trai. Mas a palavra de Deus fala que mesmo sendo pecador, ainda assim, Ele te amou e te comprou. Ele conhece o seu pecado. Ele conhece as suas falhas. E ainda assim, Ele deposita um alto preço na sua vida. Ainda assim, Ele depositou um alto preço para te comprar e para te redimir de todo o pecado. Então você tem um grande valor para Deus. A sua importância vale. Você é precioso, você é valioso. As dificuldades, as circunstâncias, as aflições do dia a dia quer te dizer exatamente ao contrário. Para que você possa parar, para que você não possa avançar, para que você possa sair do seu propósito. Porque o único objetivo do inimigo, diante disso tudo, é te tirar do seu propósito. Porque ele sabe que quando nós, diante do nosso propósito, sabendo quem somos e a importância que temos, o valor que nós fomos comprados, nós saquearemos o inferno. É por isso que ele coloca na sua mente que você não vai conseguir, que você não vai avançar e que você não é capaz. Mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para te dizer: você tem grande valor diante de Deus. Você é um filho amado. A sua identidade não é essa que é aqui da terra. Você tem identidade no céu. Você é cidadão do céu. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te levantou, Ele te ungiu. E Ele te capacita todos os dias para vencer todas as batalhas. É Ele que te sustenta. É Ele que te levanta. Por mais que o inimigo venha tentar te colocar pensamentos para parar, pensamentos para desistir,
lembre da sua identidade. Lembre da importância que você tem para Deus. Muitas vezes nós damos uma importância para as pessoas à nossa volta, uma importância tão grande para aquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito. Mas você já parou para pensar e para perguntar para Deus o que Ele pensa ao seu respeito? Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Eu estou cumprindo aquilo que eu fui chamado? Eu estou seguindo aquilo que o Senhor espera que eu siga? Eu estou exercendo a minha identidade de cidadão do céu? Muitas vezes nós olhamos muito à nossa volta e esquecemos de perguntar para o nosso Pai o que Ele pensa ao nosso respeito. E a maioria das vezes Ele está de braços abertos dizendo: eu te amo, eu estou aqui, você é valoroso, eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi. Se fortalece, se enche, me busca. O reino de Deus, irmãos, ele é movido por ações. O céu se move quando você se movimenta. Então você não pode ficar parado. E quem sabe muito bem disso é o inimigo da sua alma. Ele sabe que você parado, você não vai movimentar nada no céu. O pastor, ele tem algo que ele fala pra gente sempre ali quando ele vai reunir com a gente, que não existe ninguém motivado parado. E é verdade. Se você parar, você desmotiva. É igual quando você vai para academia. Não, vamos junto e vamos malhar e vamos não sei o que, e vamos junto e vamos isso. E hoje a gente vai e amanhã também. E vai todo mundo junto. Aí um dia basta um dos coleguinhas falar assim: não, hoje eu não vou não. Ah, então também não vou não. Aí, desse eu também não vou não. Aí automaticamente surgem várias e várias outras circunstâncias que você, sem perceber, passou um mês sem ir. Nunca mais pisou lá. Isso é a motivação. E você precisa ter a sua própria motivação. Sabe quem precisa ser a sua motivação? O reino. O preço. O valor que Ele pagou por você. Essa tem que ser a sua motivação todos os dias. Você precisa ser motivado pelo aquele que te comprou, pelo aquele que morreu na cruz por você. Ele tem que ser a sua motivação todos os dias. Ele tem que ser o motivo do qual você levanta todos os dias e diga: Senhor, hoje eu vou cumprir o meu propósito. E você vai traçar metas. E você vai colocar objetivos para serem alcançados naquele dia. Uma coisa que o pastor tem nos ensinado, e ensinou aqui para todos nós. Esse ano eu quero avançar. Esse ano eu vou avançar. Sabe por quê? Porque eu vou colocar metas e propósitos. Eu vou colocar um objetivo para ser alcançado. Daqui um mês? Não. Amanhã. Amanhã eu tenho o meu objetivo para alcançar. Amanhã eu tenho o meu objetivo de leitura. Amanhã eu tenho o meu objetivo de oração. Amanhã eu tenho o meu objetivo de jejum. Amanhã eu tenho o meu objetivo de evangelização ao meu redor. Amanhã eu tenho o meu objetivo. Coloque um objetivo curto, mas coloque um objetivo a ser alcançado. Comece a se motivar a si próprio, porque a maior motivação você já ganhou. Foi a cruz do Calvário. Essa foi a sua maior motivação. Esse é o verdadeiro motivo para eu e você estarmos aqui hoje. Deus, Ele não errou quando Ele me escolheu e te escolheu. Ele não falhou quando Ele decidiu dizer que você é filho amado, que você é escolhido, que você é separado. E Ele não errou quando Ele pagou um alto preço por você lá naquela cruz. Você sim tem valor. Você tem uma identidade. E você é capaz de alcançar nações através da sua vida. Você tem que colocar metas e objetivos para a sua vida pessoal curtas. Hoje o pastor deu um exemplo que eu achei extraordinário. Que ele está na meta do emagrecimento, glória a Deus. Mas a meta dele não era para
daqui 6 meses, o total de peso que ele tem que perder. Foi uma meta ousada, mas foi uma meta em curto prazo, com um objetivo. E eu peguei isso para mim. Porque muitas vezes nós queremos consertar, nós queremos sair daqui motivado, e amanhã eu vou fazer isso, e aquilo outro, e mês que vem isso, e mês que vem aquilo. Façam metas curtas, do qual você possa alcançar sem desanimar. E caminha passo em passo, e o Senhor vai te sustentar, e o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te exaltar. E quando você perceber, você está cumprindo o seu propósito. E vai ser algo natural na sua vida, porque você vai entender a sua identidade e a importância que você tem. E o terceiro I é o impacto. O impacto. Que diferença eu faço no mundo? Que diferença você faz no mundo? Muitos podem ter respondido: nenhuma. Quer ver como você está errado? Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Você muda o ambiente só de chegar nele. A luz do Senhor resplandece sobre você. Você causa impacto, sim. A sua presença transforma um ambiente. Quantas pessoas aqui já chegou, tá num lugar, isso já aconteceu comigo várias vezes. Tá num lugar, não tá falando nada de Deus, não tá falando nada de Jesus, mas de repente a pessoa chega e fala assim: você é crente, né? Você é cristã, né? Esse é o impacto. A sua presença causa impacto no mundo. Você carrega a luz do Senhor. Você carrega a luz do Senhor. Você reflete Cristo nas suas atitudes. Através das suas atitudes, as pessoas vão ser impactadas pelo seu posicionamento. Aonde você chegar, as trevas vão embora. Você causa um impacto. Você faz diferença. Você é a diferença. Você interrompe ciclos de dor. Você é sacerdote do céu. Você é escolhido, você é amado. Você sabe o chamado que você tem, você cumpre o seu propósito. E você quebra ciclos de dor quando você decide, no mundo caótico que vivemos, no mundo ferido que vivemos, você decide agir com amor, agir com compaixão para com o próximo. Então você causa um impacto muito grande. E sabe quem sabe disso? O inferno. E é por isso que ele quer te parar. Porque ele sabe que o seu impacto é milhões e milhões e milhões de vezes maior do que o impacto que ele causa. Se você sabe o seu propósito, se você conhece a sua identidade, se você está firmado naquilo que você é, se você sabe a sua importância, o seu impacto estremece o inferno. A sua presença estremece o inferno. O seu chamado, ele tem que estar alinhado a esse mundo que você vive hoje. Mas você não é daqui. Mas você precisa trazer para a realidade o seu propósito. Hoje o pastor colaborou demais para a minha pregação hoje, viu, gente? Glória a Deus. Hoje o pastor contou uma outra história que eu vou contar aqui para a igreja, viu, pastor? Muito interessante. De como trazer o seu chamado, o seu propósito para a sua vida secular. Ele contou que tem um pastor que tem uma loja de carro e que ele vende os carros e que lá no Brasil, ele, se caso o banco não aprove o carro, ele vai lá e fala assim:
como é que você pode me pagar? E ele decidiu confiar na pessoa, confiar nas pessoas, e tem vendido carros assim, confiando no direcionamento de Deus e no propósito que ele tem, porque ele usa o trabalho dele para ministrar sobre as pessoas. Quando o pastor contou isso, quase que eu falei assim, me dá um endereço aí que eu vou mandar uns parentes meus ir lá. Vou não, coitado, Senhor. Mas ele uniu o propósito dele com o chamado. E ele uniu aquilo que Deus tem na vida dele com a vida secular. E o que eu achei mais interessante que ele contou foi que os funcionários que ele tem são ex-drogados, que esse próprio pastor restaurou, resgatou e com a ajuda de Deus dá a oportunidade deles trabalharem para ele e para o reino. Ou seja, esse homem entendeu que ele tem uma vida secular. Ele tem uma vida aqui. Mas mais importante é o propósito que ele tem nessa terra. E ele, pelo que o pastor contou, eu não vou contar a história toda aqui, mas pelo que ele contou, ele tem uma empresa de sucesso. Mas porque antes de ter uma empresa de sucesso, ele não abandonou o propósito. Você não pode abandonar o seu propósito pela sua vida secular. Você não pode abandonar o seu propósito para cumprir a sua vida terrena. A nossa vida não é aqui. Nós não terminamos aqui. Aqui é só a passagem. Nós estamos aqui só cumprindo mesmo um propósito, um ide do Senhor. Então, seja firmado. Lembre-se da sua identidade. Lembre-se da importância que você tem e o impacto que você vai causar. Saia daqui fortalecido. Saia daqui cheio, entendendo que você tem uma identidade, você tem uma importância e você sim vai impactar essa cidade. Vai impactar o seu trabalho, vai impactar os seus amigos ao seu redor. Todas as pessoas vão olhar para você e vai falar, eu vejo algo diferente na sua vida. O que está acontecendo com você? Você mudou de repente. O que aconteceu nesse ano de 2026? Você mudou completamente. Eu tenho visto um brilho diferente em você. Vai ser o impacto que você vai causar. Porque você vai estar alinhado ao seu propósito. Você vai estar alinhado ao seu chamado. Você vai estar cumprindo aquilo. Trabalhe, descanse, usufrua das conquistas que Deus te deu. Viva a vida que o Senhor te deu. Mas nunca faça disso o seu objetivo principal. E nem permita que isso roube do seu alvo. Te tire do seu propósito. Cumpra o seu propósito. Decida caminhar com Deus todos os dias. Em pequenas metas, em pequenos alvos, em pequenas conquistas. Eu vou acatar isso na minha vida. Por quê? Porque eu sempre tive grandes metas. Hoje eu estou assim, mas quem lembra de mim, 48 quilos a mais, eu já tinha tentado de tudo, irmãos, de tudo. E eu não me alegrava com as minhas pequenas conquistas. Se eu perdesse 1 quilo em um mês, eu não pensava assim, foi 1 quilo a menos, glória a Deus. Pelo menos não foi 1 quilo a mais. Não. E aí eu me frustrava, por quê? Porque eu falava, em um mês eu quero perder 30 quilos. E quando eu não alcançava o meu objetivo, quando eu não cumpri o meu propósito, aquilo me frustrava. E aquilo me amarrava. E aquilo me trazia mais desânimo. E aquilo me trazia mais... me fazia me ficar mais presa. E aí nesse 1 quilo que eu perdia, eu falava, eu não vou emagrecer mesmo? Vou comer à vontade. Aí quando eu voltava, eu pesava de novo 10 quilos a mais. Então, pequenos propósitos. Pequenas metas. Tenha sua meta todos os dias. Procure ter metas diárias com o Senhor.
As primeiras metas que você tem que ter na sua vida espiritual. Nós colocamos aqui durante as 12 semanas do ano metas, a maioria das metas para serem conquistadas e alcançadas. Mas coloquem metas na vida espiritual. Seja alcançado por essas metas, porque cada conquista vai te motivar cada dia mais para seguir e para prosseguir cada vez mais. E todas as vezes que o inimigo vier na sua mente dizer que você não vai conseguir, de que você não vai avançar, de que você não tem um propósito, de que você não é merecedor do que você almeja, que você não vai conseguir, que você vai ficar prostrado, você lembra dos 3 Is. A sua identidade, a sua importância e o impacto que você causa. É por isso que ele quer te parar. É porque você tem valor. É por isso que ele quer deixar você amarrado e aprisionado. Porque ele sabe, quando você se posicionar, ele sabe o impacto que você vai fazer no inferno. Então que você tenha a metas de caminhar com Deus, de viver com Deus. E que você seja comprometido com as coisas de Deus. Assim como Deus é comprometido conosco. Seja comprometido como Urias foi. Seja comprometido como Urias se comportou mesmo diante das ofertas que Davi fez a ele. Ele se manteve comprometido com o objetivo dele. Ele não saiu do propósito. Ele não aceitou os manjares. Mesmo sendo lícito, ele sabia o que ele tinha que cumprir. Hoje você está aqui, já é um passo de comprometimento. Você poderia ter ficado na sua casa. Está frio, é domingo. Amanhã você já começa a trabalhar. Mas você se colocou comprometido em estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. E Deus vê. Por mais que você não veja o impacto das suas ações aqui, o céu vê. Por mais que você tenha, mas você vai assim, mas eu tenho caminhado, eu tenho seguido, eu tenho evangelizado, mas nada na minha vida tem mudado, não tem acontecido nada, não tem visto transformação, minha casa continua uma bagunça, os meus sentimentos continuam uma bagunça. Deixa eu te falar, mantenha firme no seu propósito. Não saia do seu propósito, porque o Senhor vai te sustentar. E o céu tem anotado todas as suas atitudes. Cada passo de fé que você dá, o céu vê. Então, por mais que você não tenha visto o impacto que você tem causado em cumprir o seu propósito, o céu tem anotado tudo. O céu tem visto tudo. Deus tem visto o seu esforço, o meu esforço. Mas Deus também tem visto a nossa inércia. Deus também tem visto quantas vezes nós negociamos por tão pouco. Deus também tem visto quantas vezes nós colocamos um preço tão barato naquilo que para Ele custou tanto. Nós temos colocado um preço irrisório naquilo que para Ele doeu. Naquilo para Ele que foi difícil de ser cumprido. Então não negocie o seu valor. Não negocie aquilo que Deus diz que você é. Não negocie nada que te tire do seu propósito. Não permita que esse ano seja só mais um ano aonde você vai estar só vivendo. Mas seja um ano aonde você vai viver, vai transformar e vai impactar pessoas ao seu redor. Você é capaz disso. Não sou só eu que tenho um propósito. Todos nós temos. Nós fomos criados para isso. Todos nós temos um propósito a ser cumprido. Seja tomado pelo Espírito Santo. Dê espaço para o Espírito Santo. Seja comprometido com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Seja comprometido com o seu dízimo, com a sua oferta. Seja alcançado por isso. Não permita, assim como Davi abriu um abismo e chamou outro abismo e quis entrar em outro abismo e outro abismo. Hoje o Senhor faz diferente comigo, com você.
Ele te dá a oportunidade hoje de se arrepender, de confessar e deixar. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Por mais que você tenha aberto um abismo assim como Davi, por mais que você tenha se desviado do seu propósito como Davi, Deus hoje ele te dá a oportunidade de começar tudo de novo. Ele é o dono da promessa. E a promessa sobre a sua vida ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Não permita que a espada esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, assim como Davi permitiu. Não permita que o inimigo tente te convencer de consertar um erro com outro erro. Não permita que o inimigo coloque na sua mente que você não deve confessar e deixar e recomeçar. Não existe pecado que Deus não possa restaurar. Não existe erro que Deus não possa restaurar. Não existe caminho tortuoso que Deus não possa endireitar. Você tem a oportunidade hoje de começar de novo. O ano só está começando, mas a sua vida está passando a cada milésimo de segundo. Não faça como Davi, que manteve a espada sobre a casa dele e que a família dele pereceu e os filhos pereceram, por ele não reconhecer, não pedir perdão, deixar e começar de novo. Deus hoje te chama para peça perdão. Deixe o seu pecado. Volte ao seu propósito. Volte àquilo que você foi chamado. O seu propósito é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Amém? Seja fortalecida em nome de Jesus. Quero pedir à igreja para se colocar de pé. Chamar a equipe de louvor aqui. Enquanto a equipe de louvor está louvando, que você reflita sobre a sua vida. Se você entendeu que você saiu do propósito, se você entendeu que você está fora do caminho, não faça como Davi, que diante de um abismo abriu outro e outro e outro abismo. Reconheça, deixe e alcance a misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja impactado pela palavra do Senhor. Deus está aqui neste lugar para te perdoar, para te restaurar, para te encher do Espírito dele. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.